O título desta palestra é A Agenda da Nova Era, mas eu vou falar mais do que apenas sobre a Nova Era. O campo é tão vasto, você não pode realmente cobrir tudo, mesmo que você divida em pequenas partes. Então, basicamente, tudo que nós estamos fazendo é criar peças de quebra-cabeça. E nós estamos juntando essas peças para formar a figura inteira de um massacre contra Jesus, como o Salvador da nossa alma e também particularmente contra a divindade de Jesus Cristo. Bem, quem está por trás do movimento da nova era? De novo, é triste dizer, mas o mesmo poder parece estar em toda parte. Por trás dos bastidores, como uma teia de aranha, cobrindo todos os cantos. Nenhum outro homem recebeu mais crédito por começar o movimento da nova era do que Teilhard de Chardin. Agora, quem era Teilhard de Chardin? Bem, a essas alturas vocês podem tentar adivinhar. Ele era um sacerdote jesuíta. Teilhard sonhou com uma humanidade que se fundia com Deus, cada um de nós percebendo a sua própria bondade no que ele chamou de ponto ômega. Essa crença inspirou muitos dos líderes da nova era de hoje em dia. E eu vou fazer citação de todos eles. Toda declaração que eu fizer, eu vou provar com uma citação. Eu não vou dizer nada de mim mesmo. De fato, Chardin é muito citado pelos escritores ocultistas da nova era. Então percebam o movimento jesuíta de novo, trabalhando na surdina, por trás dos bastidores. O próprio Chardin escreveu: uma convergência geral das religiões em um Cristo universal satisfaria a todos. Vejam que interessante. Ele diz: para mim parece que a única conversão possível do mundo é a única forma na qual a religião do futuro pode ser concebida. Teilhard de Chardin, Cristianismo e Evolução, página 130. Então, de novo, se nós vamos ter um sistema com base em Lúcifer, e nós vimos que a organização jesuíta, usando a maçonaria, tem proclamado a divindade de Satanás, e tem renegado ou degradado a Jesus Cristo, então, de novo, eles estão tentando descobrir um Cristo universal que satisfaça a todos. Mas eles não querem, de fato, Jesus Cristo, porque isso seria um exclusivismo. Os segredos dos gnósticos e todos os escritos da nova era estão baseados no gnosticismo. Eles removem a Jesus como ponto focal e o substituem com Lúcifer, ou o substituem pelo homem como divindade final. Então nós tivemos os ebionitas, os marcionitas, os gnósticos, os tomazinos. Todos eles basicamente ensinavam que Jesus era apenas um homem mortal e que nós, em certo sentido, somos divinos e que a divindade de Cristo é somente reconhecida nos mesmos termos. E que a divindade de Cristo significa simplesmente que ele é divino como nós somos divinos. Por trás dos bastidores, a Igreja Católica Romana está controlando o ocultismo em cada nível individual. Ela tem bispos especialistas. São bispos itinerantes que lidam com o mundo oculto. Houve um homem chamado Dom Bosco, e ele teve uma visão. Ele era um católico visionário, e ele teve uma visão em 1862, na qual ele dizia que ele viu o barco do Evangelho atracar entre dois pilares da fé. Em outras palavras, ele ancorou o barco do Evangelho entre os dois pilares da fé. E os dois pilares da fé eram, número um pilar maior, a Eucaristia, que significava que Jesus Cristo era sacrificado inúmeras vezes. De fato, a Eucaristia, que simboliza a morte numa base diária, através da missa, de fato, a cada hora, a cada minuto. Isso, segundo eles, garante que Cristo permanece crucificado, morto e crucificado. Trata-se do corpo de Cristo. De fato, a Eucaristia, então, é a celebração derradeira da vitória de Lúcifer contra Cristo. E o segundo pilar, que eles dizem que é menor, se chama Maria. Isso simplesmente significa que Jesus foi substituído por outro mediador.
É isso que essa visão significa. Claro que, em termos católicos, isso significa a aceitação da Eucaristia e de Maria pelo mundo inteiro. Nós precisamos então nos lembrar que no ocultismo, Maria pode ser tanto do sexo masculino quanto feminino. Se nós a consideramos do sexo feminino, nós temos Maria, Ísis, Astarote. E se você a considera do sexo masculino, isso não faz a menor diferença. Nós temos algo androgênico. Então você pode chamá-la de Apolo, o rosto de Apolo, você pode chamá-la de Osíris. Tudo seria a mesma coisa, porque Blavatsky diz que tudo é igual. Em Gênesis 3, 1 a 6 está escrito: agora a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher: não é isso que Deus disse? Tu não comerás da árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer de todas as árvores frutíferas do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comerás, nem tocarás, para que não morras. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dela comerdes, então os vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a batalha original no Éden. Pergunta: Deus disse: certamente morrereis. A serpente disse: não morrereis. Um dos dois tem que estar mentindo, certo? Um dos dois está mentindo. Bem, se você está de fato morto, então você é um ser criado e certamente não é Deus. E aqui a serpente diz: de fato, se comerdes dela, percebereis que sois de fato deuses. Outra mentira. Essas são as mentiras gêmeas do Éden que foram ditas pela serpente. Claro, a maçonaria ensina que de uma forma ou de outra, que foi o diabo, como nós já vimos, que disse a verdade, e que Jeová é mentiroso. Foi isso que nós vimos em todas aquelas citações dos maçons. Eles viram as coisas de cabeça para baixo. Este é o ponto central do ensinamento jesuítico, porque os jesuítas, de fato, fundaram a maçonaria. E quando a mulher viu que a árvore era boa como alimento, aí está o velho problema do apetite vindo à tona. E que ela era agradável aos olhos, e que a árvore era desejosa para torná-lo sábio. Mas o grande problema aqui é que ela tomou o fruto e comeu. E ela também deu ao marido, e ele também comeu. Bem, essa foi a batalha do Éden. Se isso foi o início, então o fim será igual. A mesma vitória que a serpente obteve no início, ela tentará obter no final também. E então, começando com Mary Baker Eddy, a fundadora do movimento da cientologia. Essas organizações todas recebem rótulos cristãos, mas o que elas ensinam não é cristão. Esse é um movimento muito esperto, mas nem todos foram enganados por ele. Porque se as pessoas associam o nome de Cristo a esse movimento, é porque ele deve ter valores cristãos, certo? Errado. Ela escreve no livro Ciência e Saúde, A Chave das Escrituras, que foi considerado um dos 75 livros escritos por mulheres capazes de transformar o mundo pela Associação Nacional do Livro dos Estados Unidos. Então, trata-se de uma obra muito influente, que mudou o mundo. Impressionante. Agora, o que Mary Baker Eddy tem a dizer? Aqui estão algumas de suas declarações. No livro Ciência e Saúde, A Chave das Escrituras, que este movimento religioso usa como se fosse um documento adicional à Bíblia, ela disse: o mal não existe. Não é nem uma pessoa, nem um lugar, nem uma coisa. É simplesmente uma crença, uma ilusão em seu sentido material. Bem, e eu sempre me pergunto, em que planeta que ela vive? Certamente não neste planeta. E na página 589 ela diz: Jesus, o mais nobre conceito humano corporal da ideia divina, repreendendo e destruindo o erro e trazendo à luz a imortalidade do homem. Bem, então se Jesus é apenas um exemplo para nos mostrar o que é ser imortal, Deus não disse, certamente morrereis?
Ele não disse isso? Foi isso que ele disse. Mas ela fala, não, o homem é imortal. E ainda mais, ela diz, lembremos-nos sempre que o homem imortal e harmonioso há de existir para sempre. Página 302. A Bíblia diz que ele é um ser criado, mas ela diz, não, o homem é imortal, ele vai existir para sempre. E ela diz, a morte é uma ilusão. A vida dá vida na matéria. Qualquer evidência material da morte é falsa, pois ela contradiz o fato espiritual do ser. Página 585. Tá bom. Então não existe morte. Quem disse, certamente não morrereis? A serpente disse. A alma é o princípio divino do homem, nunca peca. Por isso, a alma é imortal. Ups! Essa é uma doutrina fascinante. Então nós somos duas entidades. Uma casca que morre e uma alma que é imortal. E esse cerne interior nunca peca. Vocês sabem, este é um ensinamento gnóstico do qual os nicolaítas também gostavam. Mas a Bíblia diz que Deus odeia isso. Se este corpo é realmente uma casca, então o que você faz com ele não interessa. Você pode comer o que quiser, você pode se empanturrar, você pode fornicar, você pode fazer o que você quiser. Quem se importa? Você depois vai deixar cair essa casca e você vai ter imortalidade. Mas Deus diz, é dado ao homem morrer uma vez e depois disso o juízo. Essa é uma história totalmente diferente. Então isso definitivamente não é bíblico e parece muito com a linguagem da serpente. A escritora diz, o homem e a mulher, como coexistentes e eternos com Deus, para sempre refletem na sua igualdade glorificada o infinito Deus, que é Pai e Mãe. Esse é um Deus androgênico, que se parece muito mais com Lúcifer do que com Deus. Esse conceito de que Deus é pai e mãe não é bíblico. De outra forma, a oração seria, nosso Pai e Mãe que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas não está escrito isso, está? Não, está escrito, nosso Pai que estás nos céus. Então esse movimento tenta se parecer cristão, mas há outro movimento que também tenta se parecer cristão. O movimento mórmon. Os mórmons se chamam a si mesmos de Santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Aqui temos o nome de Jesus Cristo sendo usado de novo. E toda a informação desta religião vem de um anjo chamado Moroni. Eu não quero nem fazer piadas com esse nome. E aqui está uma representação na qual ele está em pé em cima do globo, tocando a sua trombeta. Aqui temos uma típica igreja mórmon, sem janelas, como as lojas maçônicas, que também não têm janelas. E o fundador do movimento mórmon não é ninguém outro senão Joseph Smith. E Joseph Smith era um maçom de grau 33. E o que isso diz a você? Quem era o Deus dele? Se ele era um maçom de grau 33, então o Deus dele era Lúcifer. Agora, este aqui é o sucessor dele, ou o próximo profeta, como eles dizem. O líder mórmon Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith, e ele também era um maçom de grau 33. Então vamos verificar isso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu fundador, Joseph Smith, era um maçom de alto nível. Seu sucessor, Brigham Young, era também outro maçom. De acordo com o livro Roupa Negra, Brigham Young era um amigo íntimo de Peter de Smet, um dos mais poderosos jesuítas americanos do século XIX. Assassinos do Vaticano, página 182. Eles estão por toda parte. Mas eles não se sentam na fila da frente. Eles gostam das últimas cadeiras, para que não sejam descobertos. Aqui está Joseph recebendo do anjo Moroni os tabletes de ouro, com esta nova doutrina. Bem, eu não vou ficar falando de mim mesmo. É sempre bom a gente ver o que eles mesmos escreveram. No livro História da Igreja, está escrito: à noite eu recebi o primeiro grau da maçonaria na loja maçônica Nauvoo, que se reuniu num escritório comercial. Eu estava na loja maçônica e subi mais graus. Então aí você tem, direto da boca dos mormons. Isso não pode ser negado. O mormonismo foi iniciado pela maçonaria sob o controle de quem? Dos jesuítas, é claro.
Agora, qual seria o principal motivo de começar uma organização que controla pelo menos um estado dos Estados Unidos? E que, junto com a maçonaria, controla todo o programa espacial? Porque todos que já foram ao espaço, ou é maçom, ou é mórmon. Um dos dois. E é muito interessante que essa organização também tem o maior banco de dados sobre as pessoas do mundo. Eles sabem tudo sobre quem é você. Quem são seus pais, onde você viveu, o que você fez. Eles sabem cada detalhe da sua vida. Eles têm um banco de dados. E esse banco de dados vai se tornar muito importante um dia em relação a compras e vendas e sobre quem é que vai ter direitos na nova dispensação. Por isso, eles realizam uma obra muito importante para a ordem jesuíta. Se você olha para os mórmons, eles têm os mesmos rituais dos maçons. Eles se cumprimentam com apertos de mão, um pouco diferente, como vocês percebem. Eles têm apertos de mão secretos. Eles têm uma parafernália que acompanha esses apertos de mão. E aqui está o seu principal templo na cidade de Salt Lake. E vocês percebem que é um lugar bem fechado. E quando você vai lá e você observa, você percebe o olho que vê tudo com um aperto de mão maçônico. Você vê a lua, o símbolo de Baal Haddad, o sol, os pentagramas de cabeça para baixo. O antigo bruxo, maçom, mórmon e satanista, Bill Schnoschlen, enfatizou que para o mágico, o pentagrama invertido tem apenas um único uso, o de invocar o poder de Satanás e manifestar o reino do demônio sobre a terra. Então aqui está o símbolo, bem nesse templo maçônico. Fui eu mesmo que tirei essas fotos. Eu estive lá. Outra citação. Você vai descobrir que o pentagrama satânico é valioso e indispensável se você tentar conjurar o poder infernal do nosso Senhor Satanás. Esse amuleto extremamente poderoso é o sinal do microcosmo e é o conjunto de todas as forças ocultas. Em outras palavras, não há nenhum amuleto ou talismã que seja mais poderoso ou que seja perto de ser tão poderoso quanto o pentagrama satânico. E é interessante que ele está em praticamente todas as bandeiras do mundo. Mas isso é outra história. E nós vamos encontrar todos esses símbolos de cabeça para baixo no templo mórmon. O olho que tudo vê aqui, os símbolos do sol ali, e tem círculos. Originalmente eles tinham até um ponto no meio, mas eles se tornaram um pouco mais clandestinos e eles removeram os pontos. Em outras igrejas no mesmo local, você vai encontrar a estrela de Davi e todos os detalhes do mormonismo. Aqui temos a restauração do sacerdócio arônico. Eles dizem que eles têm o sacerdócio de Arão. Agora, por falar nisso, isso é uma blasfêmia. Porque quem é que tem agora o sacerdócio para sempre? Jesus. Isso significa que eles estão tomando algo que pertence a Jesus. Eles estão roubando Jesus de seu papel e de sua autoridade. Kathy Burns, no livro Símbolos Maçônicos e Ocultos, diz: tanto os maçons quanto os mórmons falam do sacerdócio de Melquisedeque. No rito escocês dos maçons, o grau 19 é chamado de grande pontífice. É durante esta cerimônia que o candidato é ungido com óleo. Então, proclama-se que ele é um sacerdote para sempre de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu pensava que só havia uma pessoa que pertencesse a essa ordem hoje. Mas não, tanto os mórmons quanto os maçons dizem que pertencem. Hebreus 5, 5 e 9 nos diz, contudo, que Cristo não se glorificou a si mesmo para que fosse feito sacerdote, mas ele foi chamado de Deus, sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas os ocultistas, os mórmons, os maçons, eles se glorificam a si mesmos e eles tomam sobre si mesmos a honra do sacerdócio que foi dado a Cristo apenas. Então, quando eu dei o título a esta palestra de Massacre Total, você percebe que
todo mundo lá fora está tentando roubar Jesus de seu poder e de seu sacerdócio. Aqui está a sala do coral, lá no Tabernáculo dos Mórmons. Esta aqui é a sala do coral no Tabernáculo dos Mórmons. É aqui que o coral dos Mórmons canta. E canta muito bonito, não é verdade? É a música mais maravilhosa que você pode imaginar. Eles são famosos por causa dessa música. Mas o que você tem que entender é que, no satanismo, você pode chamá-lo também de Cristo. Porque Jesus significa Josué. E Josué significa Jeová Salvador. E Lúcifer se atribui o mesmo título. Então você pode cantar essas lindas músicas para outro espírito, dependendo de a quem você esteja obedecendo. E é claro, muitos desses pobres mormons não têm a menor ideia, porque no mormonismo também há graus. Você tem os iniciados embaixo, mas você também tem graus mais elevados. Então, os graus baixos não sabem nada. Por exemplo, essas freiras aqui que saem e ficam falando para as pessoas, dizendo coisas maravilhosas que elas leram, elas não percebem o que elas estão dizendo. E se você olhar para os prédios dos mormons, puxa vida, eles são impressionantes. O dinheiro não é um problema para eles. Mas e a doutrina mormon? Vamos dar uma olhada rapidamente na seção 27, Doutrinas e Concertos, no verso 11. Os mormons ensinam que Adão era Deus. No Jornal dos Discursos, volume 4, página 53, um escrito oficial da Igreja Mormon, está escrito que os pecados só podem ser expiados pelo sangue. E o que isso quer dizer? Isso não é bíblico. No livro de Mormon, Alma 7:10, diz que Jesus nasceu em Jerusalém. Isso não é bíblico. É um detalhe, mas é irritante. Jornal dos Discursos, volume 2, página 81 e 82. Cristo se casou com Maria, Marta e outros. Isso aí lhe dá uma ideia da razão por que eles podem ter mais de uma esposa, não é verdade? Eles negam a expiação, nós estamos passando pelo mesmo ritual de novo. Uma das doutrinas mais perniciosas defendidas pelo homem é a doutrina da justificação pela fé, que entrou no coração de milhões desde a Reforma. Foi o próprio Joseph Smith que escreveu isso, em A Restauração de Todas as Coisas, página 192. Isso não parece semelhante ao que Westcott e Hort disseram, sim ou não? Bem, este é um ensinamento maçônico, e a Igreja Mormon nada mais é do que uma fachada para a maçonaria, que se faz passar pela religião de Jesus Cristo. O livro de Mormon, em Nefi 2, 22 a 25, diz: Adão caiu para que os homens se levantassem, e os homens se levantaram para que pudessem ter gozo. Então, Adão caiu para que os homens tenham gozo? Isso é interessante. De fato, isso é parte de uma adoração oculta ao sexo. Eu não ia querer discutir o que acontece nos altos escalões, mas o ponto-chave, o que basta dizer é que se um mormon morre, ele tem um monte de virgens lá em cima para mantê-lo ocupado, do outro lado. E o Deus deles é casado com literalmente milhares e milhares e milhões de mulheres e milhões de espíritos femininos. E Deus não faz nada senão fornicar da manhã até a noite para produzir as almas que devem entrar nos homens, para criar os homens. Há uma doutrina realmente muito estranha nesses ensinamentos secretos. Sterling W. Seal, membro do primeiro Quórum dos 70, declarou no Jornal do Deserto de 31 de julho de 1965, página 7, em Cristo, Adão ainda é o cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao alvo. Adão caiu, mas caiu para cima. E Jesus nos diz, subi para mais alto. Esta é uma linguagem que pertence tipicamente à serpente. Quando você cai, o que você consegue? Sabedoria. Você se torna como Deus. Você sobe, você não desce. E Brigham Young diz, o diabo contou a verdade sobre a divindade. Eu não culpo nossa mãe Eva. Eu não ia querer que ela deixasse de comer o fruto proibido por nenhuma razão. Pois pelo dom do pecado, a humanidade pode alcançar a bondade. Bem, quem é que está falando aqui? É o diabo que está falando. Ou é Jesus Cristo?
Isto está em sua Doutrinas e Concertos. O homem estava também no início com Deus. A inteligência, a luz da verdade, não foi criada ou feita, nem de fato poderia ser. De novo, está aí. A Igreja dos Mórmons nada mais é do que uma maçonaria que se faz passar por religião de Jesus Cristo e está enganando milhões nesse processo, sendo uma ferramenta da ordem jesuíta. A missa católica basicamente diz a mesma coisa. Oh, que bendito pecado que nos forneceu um Redentor tão grande. Esta é a figura de Cristo que eles têm no Templo Mórmon. Eu não sei se Jesus era mesmo assim. Quem sabe? O que eu sei é que o diabo quer se fazer passar por Jesus. Talvez Jesus tivesse essa aparência, eu não sei. Eu só vou descobrir quando ele vier nas nuvens do céu. E eu fico aqui imaginando, será que ele tinha mesmo essa barba dividida, parecendo um bode? Aqui está o líder, Joseph Smith. E se você olhar para essas figuras aqui, você vai ver uma colmeia. E se você der uma olhada neste livro, As Duas Babilônias, você vai perceber que a colmeia é o símbolo do paganismo, símbolo dos deuses pagãos. Agora, essa é uma história fascinante. Vejam que o mundo está sendo controlado pelos ocultistas. E os ocultistas se organizam em famílias. Então você tem essas famílias ocultistas que controlam o mundo. E algumas pessoas chegam a exagerar. Elas dizem que há uma conexão com répteis e que há famílias de répteis. Vocês já ouviram histórias assim antes? Bem, eu não quero ir nessa direção, mas vamos dizer, é possível que haja famílias que controlem o mundo e que venham de famílias reais? Agora, algumas linhas reais foram erradicadas, eliminadas, destruídas. Foram tiradas da face da terra através da intriga jesuíta. Mas outras foram colocadas no poder, como a casa de Stuart, por exemplo, na Inglaterra. Todos eles maçons, todos eles ocultistas. Eu lhes digo que a rainha é a rainha dos Bilderbergers, e ninguém pode entrar tão profundamente no ocultismo quanto eles. E aí você tem, então, essas famílias reais. É possível que essas famílias estejam controlando a maior parte do mundo? Será que os reis do mundo vão reinar um dia? Vamos dar uma olhada nisso aqui que é interessante. Aqui está o diagrama da família Howland, que se encontra publicado no Templo Mórmon, e explica quem é quem nesse zoológico, e quem pertence a qual família. Uma família, então nós estamos olhando aqui um tataravô. Vamos dar uma olhada para ver quem são os seus descendentes. Uma família, e vocês podem verificar isso. Joseph Ira Earl, homem muito prominente nos seus dias. Joseph Smith, o fundador dos Mormons. Ele faz parte da família. Ele vem do mesmo tataravô. Emma Hale vem dessa família. Winston Churchill teve o mesmo tataravô. Franklin Roosevelt teve o mesmo tataravô. Richard Nixon teve o mesmo tataravô? Você quer me dizer que o presidente Ford teve o mesmo tataravô? Você quer dizer que George Bush, pai, teve o mesmo tataravô? Que o George Bush, filho, teve o mesmo tataravô? Agora, isso é bastante estranho. Será que é possível crer que, com todas essas divisões na Terra, todos eles vieram da mesma família? Será que isso é pura sorte? Bem, eu vou deixar que você faça a especulação. Eu não quero entrar nisso, mas eu acho fascinante que todos eles venham da mesma família. De Churchill, de muitos presidentes nos Estados Unidos, 1, 2, 3, esse intermediário, 4, 5 presidentes nos Estados Unidos, mais alguns do outro lado, mais o fundador do movimento dos Mormons, tudo da mesma família. Isso é muito, muito, muito estranho. Agora, e esse negócio dos Mormons e a NASA? Você vai descobrir que os principais homens são todos Mormons ou são maçons? Se você entrar num templo maçom, você vai encontrar as fotografias dos presidentes. E você vai encontrar todas as fotografias dos astros que foram até o céu. Aqui está o Conselho Supremo do Rito Escocês, a Jurisdição Maçônica do Norte, o calendário,
Eles têm um próprio calendário de 1998 e ele conta algumas coisas muito interessantes. Alguém aqui reconhece esse homem? Buzz Aldrin. Alguém aqui reconhece aquele outro? É o coronel John Glenn. E eles nos informam que todos eles eram maçons de grau 33. A lista é simplesmente interminável. Nós discutimos que praticamente todo presidente era maçom. E você os encontra nas listas presidenciais maçônicas. E a maçonaria também está por trás do movimento da Nova Era. Aqui nós temos uma revista original, a revista da maçonaria. E o título é Nova Era. Mas porque havia uma conexão muito forte com a maçonaria, eles mudaram o nome para Rito Escocês. Bem, algumas pessoas ficam me dizendo que eu não tenho os livros dos quais eu falo, que eu estou tirando essas coisas todas da minha cartola. Mas eu me dei o trabalho de colocá-los todos no meu carpete e de tirar uma fotografia deles. Aqui está o livro de Pike, Morais e Dogma. Aqui está o livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta, a Nova Enciclopédia da Maçonaria. Vários livros. Agora, algumas pessoas ficam dizendo que eu tirei essa foto de um outro lugar e depois fiz uma montagem no tapete. Então, da próxima vez que eu tirar essa foto, eu vou colocar alguns livros na minha boca, eu vou colocar alguns livros na minha mão, eu vou colocar alguns livros entre os meus dedos do pé. Eu realmente tenho todos esses livros. Aqui está Alice Bailey, a sacerdotisa e profetisa do movimento da Nova Era. Lembram-se que ela recebia mensagens do Djwhal Khul de Tibete? Nós falamos disso quando nós falamos sobre a maçonaria. Levítico 19:31 diz: Não vos volteis para médios ou necromantes, não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E compete ao homem morrer uma vez, mas depois disso o juízo. Hebreus 9:17. Então vamos tentar ouvir essas vozes de modo claro. Quando essas vozes são ouvidas, elas não são contrárias ao verso? Provavelmente sim. Esta mulher escreveu mais livros do que qualquer outra mulher nos 2 últimos séculos. Uma das escritoras mais prolíficas de todos os tempos, Alice Bailey. Seus livros foram publicados sob o símbolo da flor lótus e foram publicados por uma editora cujo nome é Companhia de Publicação Lúcifer. E isso causou muita movimentação quando eles mudaram o nome para Lucis Trust, a confiança da luz. Agora, só há uma outra mulher que escreveu tanto quanto ela no último século. Vocês sabiam disso? Ou nos últimos 2 séculos. Só há 2 mulheres que podem competir nesta questão. Uma é Alice Bailey e a outra eu vou apresentar para vocês em outra palestra. Então eu quero que vocês vejam aqui esta fila de livros e eu quero que vocês se lembrem que houve uma outra mulher que escreveu provavelmente ainda mais do que isso. Um dos livros dela, Problemas da Humanidade, com os símbolos maçônicos nele. O reaparecimento de Cristo. Está aqui, este aqui é um livro para preparação para a volta de Cristo. E Alice Bailey escreveu: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço nas minhas possibilidades espirituais. Eu me dedico de novo ao serviço daquele que virá. E eu faço tudo o que eu posso para preparar as mentes e os corações dos homens para aquele evento. Eu não tenho outra intenção na minha vida. Agora, este que vai voltar não é Jesus Cristo, porque ela é uma adoradora de Lúcifer. Quem é que ele está dizendo que vai vir? Lúcifer. Mas eles o chamam de Cristo. Agora, que outro movimento está esperando a volta de Cristo, entre aspas? O movimento mórmon, certo? Eles estão dizendo que ele voltará e que ele se apresentará no seu templo em Salt Lake City. Aqui está outro movimento que talvez interesse a vocês: as Testemunhas de Jeová. E há milhões e milhões de testemunhas de Jeová no mundo hoje. E as Testemunhas de Jeová foram formadas por C.T. Russell, que viveu entre 1852 e 1916. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles veementemente negam qualquer conexão maçônica, mas esse homem era um maçom de grau 33. Já está ficando até monótono, não é verdade? Está ficando monótono. Vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente consegue cavar alguma coisa. O Plano Divino para os Séculos. Manual de ajuda para os estudantes bíblicos. Aqui está, na língua norueguesa. Notem o símbolo que eles usam na frente. É o símbolo do deus Ra. O deus Sol, Ra,
o equivalente do deus Shamash. Aqui está a torre de vigia original de 1º de dezembro de 1916. Não se pode negar mais. Aí está. Eu mesmo tirei a foto. E aí está o símbolo da maçonaria que eles usam. Está aí o símbolo maçônico sobre o livro. E aí também se descreve como o fundador, Russell, morreu. Foi então que ele se levantou mais uma vez e disse: façam-me uma toga romana. Ele estava morrendo e eles lhe fizeram uma toga romana de um lençol que ele colocou. Eu não compreendia o que ele quis dizer, mas a sua voz tinha se tornado tão fraca que ele tinha que repetir praticamente tudo. Querido irmão Russell, eu não quero pedir que você repita nada. Eu disse: irmão Russell, eu não compreendi o que você quis dizer. Eu vou mostrar para você. Então ele pegou o lençol e o colocou ao redor, ele o apertou ali. É assim que um maçom quer morrer, quando ele chega à beira da morte. Então todo o ritual maçônico, o alto ritual maçônico da morte é descrito aqui. Russell era um alto maçom, um maçom de grau 33, quer você queira ou não. Então esta é uma sociedade oculta que finge representar a Jeová, Yahvé. Se você olha para a sepultura, você vai ver que ela também tinha um símbolo maçônico. E essa coroa sobre ela. E as primeiras torres de vigia também usavam esse simbolismo. Aqui está, ali também. Você o vê nas primeiras torres de vigia. Mas você precisa de cópias antigas. Eu obtive essa daqui de um testemunho de Jeová, que deixou aquela igreja quando ficou velho. Então, se nós observarmos os ensinamentos dos testemunhos de Jeová, eles são a organização que mais fez predições de profecia do que quaisquer outras. Aqui está o diagrama dos séculos. Todas elas não deram em nada. Por exemplo, em 1874, eles disseram que Cristo estava voltando, e ele não veio. Em 1878, a ressurreição. Eles disseram que ia ocorrer, mas que era invisível. Em 1881, o fechamento da porta da graça para os gentios. Em 1914, o Armagedon não veio. Em 1914, Abraão, Isaac e Jacó seriam ressuscitados, mas eles não foram ressuscitados. Em 1918, as igrejas cristãs do mundo seriam destruídas. Isso não aconteceu. Em 1920, os países seriam destruídos, mas eles não desapareceram. Em 1925, seria o estabelecimento do reino. Bem, se isso aqui é o reino, eles podem ficar com ele. Depois de 1925, as pessoas seriam capazes de visitar Abraão, que estaria morando em Jerusalém. E aí, os seus entes queridos seriam ressuscitados. Nada disso aconteceu. Em 1956, a tradução da Bíblia Novo Mundo saiu, porque eles tinham acabado de desprezar a versão King James. Em 1975, seria o fim do mundo, mas não aconteceu. Nenhuma previsão. E sabem o que a Bíblia fala sobre um profeta, um verdadeiro profeta? É que se suas predições não acontecem, então ele não é um profeta verdadeiro. Fim dos tempos gentílicos, página 99. Com respeito aos tempos dos gentios, nós consideramos uma verdade estabelecida, que o final dos reinos do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus será realizado no final do ano de 1914. Nada aconteceu. Um pouco antes do fim do ano de 1914, o último membro do corpo de Cristo será glorificado. Será que isso aconteceu? Claro que não. Do contrário, como é que as pessoas ainda poderiam se converter aos testemunhos de Jeová hoje em dia? Isso seria uma perda de tempo. Fim dos tempos gentílicos, página 77. Agora, uma das características das organizações ocultas é que elas fingem ser o que elas não são, usando coisas subliminares. Subliminar é aquilo que fica escondido numa figura, para que você não perceba que de fato é um demônio. Eles também usam isso em filmes. Eles usam até em músicas. Eles usam isso em tudo quanto é tipo de coisa. É um jeito oculto de fazer as coisas. E geralmente eles fazem isso de cabeça para baixo.
fazem também muitas outras coisas. Então, se você observa as velhas torres de vigia, se você der uma olhada nelas, você descobre rostos de demônio, rituais maçônicos ocultos nas fotos. Então, por exemplo, este anjo na terra e no mar representando a Cristo, ele tem essas dobras em suas mãos. E se você olhar com cuidado, você vai ver que é o rosto de um demônio. Vejam que a ressurreição desse jovem é o mesmo aperto de mão que é usado para ressuscitar Irão Abif no ritual maçônico. É o que eles chamam de pegada do leão. Então isso é maçônico. Agora você também vai notar que esse dedo aqui também está um pouco deslocado na figura. Isso é uma coisa que é relativamente frequente. E se você olhar essa inocente figura da torre de vigia aqui, se você der uma olhada bem de perto, se você observar o nó da árvore, você percebe a cabeça do bode. Há chifres e olhos. Aqui está o crânio. Então você tem o símbolo do bode aqui. E se você observa esse homem deste lado, ele parece muito inocente. Mas se você o virar de cabeça para baixo e você olhar com cuidado, você percebe o rosto de um demônio no seu cabelo. Agora, talvez você pense que isso é só um acaso. Bem, vamos continuar. Aqui está o anjo de novo, com o mesmo dedo deslocado. As chaves usadas são as chaves romanas. E tem muitos S's na roupa, símbolos de Lúcifer. E esta figura aqui está tão cheia de símbolos maçônicos que simplesmente ela não é verdadeira. O anjo aqui tem inúmeros símbolos maçônicos nele. E tudo aqui que você tem é subliminar. Eu não sei se vocês estão percebendo o subliminar. Vocês conseguem perceber o subliminar no vestido da mulher? Vocês conseguem enxergar uma coisa aqui que não parece certa? Bem, vamos ampliar. Você tem que realmente olhar bem. Um subliminar não é uma coisa que você deve ver. E uma outra coisa a respeito dos subliminares é que alguns veem na mesma hora, mas outros não conseguem ver. Aqui está a face de um homem. Conseguem ver? Muito bem, alguns estão vendo claramente. Aqui está o nariz, aqui está o bigode, e esse cabelo aqui parece um pouco estranho. Agora, quem é esse? Será que esse aqui é um rosto qualquer ou é o rosto de alguém em particular? Eu vou colocar um outro rosto aqui do lado. Vocês reconhecem? Ali está a barba, o nariz, o cabelo. Esse indivíduo aqui não é o mesmo? É Zeus. Então eles colocam todos esses subliminares aí. E algumas pessoas conseguem ver. Quem consegue ver? Deixe-me ver. Ah, muitos estão vendo. Ok, ótimo. Mas outros não conseguem ver. Esta é a natureza do subliminar. Agora, se nós formos para outro, você observa aqui os triângulos maçônicos, você observa aqui os pentagramas, todos os tipos de coisas ocultas. E então eles usam sombras para fazer isso de modo bem esperto. Aqui está Jesus, supostamente, e eles dão a Jesus um olhar diferente. Para os testemunhas de Jeová, eles o colocam com cabelo curto. Ah, notem que este pé é um pé de bode como sombra. Então eles usam essas mensagens subliminares. Aqui de novo você olha as roupas e você pode ver um S nas dobras. Eles usam muitos símbolos. Aqui, esta religião, de novo, uma religião que começou com os maçons, porque a ideia é que quanto mais distrações você tiver, menos chances você tem de estudar tudo. Isso não faz sentido? E qual é o objetivo de todas essas religiões? Tirar a divindade de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dessas religiões. Eles ensinam, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que Jesus não é Deus, que ele é um ser criado. Os mormons ensinam isso. Os maçons ensinam isso. O mundo oculto ensina isso. O islamismo ensina isso. Os católicos, os líderes católicos ensinam isso. Todos eles ensinam isso. Há alguém que odeia Jesus. E vocês sabem quem é? Sim, é Lúcifer. Lúcifer. E o seu agente, de acordo com a Bíblia, é o papado. E eles vão usar o papado para alcançar os seus objetivos. E eu acho que já chegou a hora de o mundo ver a natureza e a magnitude desse massacre total contra Jesus Cristo como o Senhor Salvador, o único Salvador do nosso planeta.
and only Savior on this planet.